Conectando aqui o Face e o Instagram. Vou arrumar aqui teu bagulho aqui, moleque. Olha. Agora estamos ao vivo. Agora estamos ao vivo, tem duas pessoas aqui, tio Paquito. É bala. Meu, Tá na hora de trocar já de celular, Gabriel. Começar o ao vivo aqui. No Instagram também. Ele entrou ali se quebrar, vou ficar bem bravo. Tá conectando. Agora sim, moleque. Tudo bonito. Estamos ao vivo no Instagram também. Vou colocar a cadeira mais pra frente um pouquinho. Pera aí. É minha perna, mano. Vai arrumando. Boa noite aí, pessoal. Moleque. Boa noite aí, pessoal. Tá todo atrapalhado hoje, mano. O meu celular tá caindo toda hora, cara aí. Porra. Agora sim vai ficar essa porra. Ah, tem dois no meu Face lá. Agora quero ver não ficar. Caralho, Vini. Agora eu quero ver não ficar. Pronto. Caramba, Tudo bonito. ficou fudido aí. Não, só arrumar aqui, ó. Não, Continuar, não. continuar. Aí, ó. Agora a casa tá em ordem. Agora tá tudo em ordem. Ai, Já ai. temos Mais 8 uma pessoas live de já. terça. Mais uma live de terça. Sexta-feira. Falar de política. Conversar sobre política, ver se alguém conversa com a gente. Falar do que está acontecendo. Opinião dos conservadores. É isso aí. Estamos sob ataque. Estamos sob ataque. Estamos sendo caçados. O STF já começou a impor a sua ditadura do judiciário, né? Conservador vivo ou morto. Procura-se. Conservador agora virou Virou contra a lei, né? alvo. Viramos os bandidos do Viramos Velho os Oeste. rebeldes, é. O conservador é o novo marginal. Exatamente. Conservador é o novo marginal. É, pessoal. Olha lá, Gabi, já tem 30 pessoas na sua live, Gabi. Sério? 30 pessoas, ó. Uau, 34. Oi, pessoal, da live do Caramba. Gabi, beleza? Que legal, cara. Nós vamos Obrigado. começar a falar da ditadura do judiciário agora. Vamos ver. A Acho que gente o pessoal deve estar esperando ver se eu vou falar mal do Bolsonaro hoje. A gente quer que Esse vocês tá façam achando que eu pergunta vou. no Instagram aí, se tiver algum esquerdista aí, ó. Gostaria que, né? E aí, Calcinha, beleza? Dona Rosa, mãe do Fred. Legal, gente. Nós estamos falando de política hoje. Nós vamos Seria falar de legal alguns se o assuntos. pessoal começasse a participar. É a nossa live, meta, né? é a nossa De meta. participar, as pessoas falarem as opiniões delas pra gente, as reclamações, né? Meu sonho é um dia que a nossa live se transforme num canal de interação. Eu não gosto muito desse jeito que os caras fazem, o cara só falando sozinho. Até porque, assim, Debate. a nossa vontade, qual que é com essas lives, tá, pessoal? Só pra deixar claro. A gente quer sentir como é que o povo tá lidando com esse cenário. Porque, assim, anos atrás, outros governos, a gente nunca teve uma marcação tão forte em cima da política. Eu acho que se o povo fosse assim há uns 10 anos atrás, acho que a gente não estaria na situação que a gente está hoje, né? Eu nunca imaginei que eu viria esses tipos de coisa acontecendo, assim, alguém ser criminalizado porque apoia um político, uma visão política. Sim, vocês É têm muito visto, é incrível como na TV a gente tem visto, e é muito claro, a mídia acha que o cidadão brasileiro é burro. Por quê? Porque eles te plantam que aquilo que está acontecendo é uma manifestação democrática quando os caras estão quebrando tudo, estão destruindo tudo. E aí aparece uma faixa lá de ditadura do proletário. Eles têm uma maneira de jogar, né, com as palavras, né? Um jogo de retórica desses caras é um absurdo. Eles não têm crime. Eles não têm crime, né? Eles não têm crime para acusar. Então o conservador não é corrupto, não é desonesto, não assalta, não bate, não trafica, não faz nada. Então o que os caras fazem? Os caras inventam crime. Vamos inventar alguma coisa. Aí transformaram uma coisa que eles sempre detestaram e odiaram, que é, por exemplo, o trabalho do Olavo, que é assim, todo aquele cara que geralmente é o conservador, que lê todos os livros, que busca todas as informações, que conversa com os outros, aquele cara lá é aquele cara que incomoda, porque é o cara que sempre tem uma versão diferente de quem está no poder. Então é o cara que incomoda o jornalista porque sempre fala, ó, o jornalista está mentindo nisso, está mentindo naquilo lá.
É o cara que incomoda o político, que fala, ó, o político tá mentindo aqui, tá mentindo ali. Então eles nunca tiveram uma ideia de criminalizar essa atividade de questionar o poder dominante. Exatamente. E eles armaram um jeito agora. Como a internet trouxe o povo para perto do poder, uma coisa que eles estavam tranquilos antes da internet, quando mandaram a capital para Brasília, os políticos viviam sossegados sem ninguém incomodar. Eles, com a internet, com o surgimento da internet, o povo pôde ficar em cima deles. E não é só de político. Artista, se o artista faz alguma coisa que o povo não gosta, o povo detona. É que nem no caso da Luísa Sonza agora, né? Isso, dos dislikes do vídeo, né? Então, assim, toda pessoa pública, hoje a gente está numa democracia verdadeira, genuína, vivendo quase igual os gregos viviam a democracia deles, direta. Uma pessoa pública hoje está sujeita a ser contestada, a ser questionada, exatamente. porque as redes sociais possibilitaram isso. Então, o político hoje, ele não é mais dono do mundo, como um juiz hoje, ele não é mais um Deus encarnado. Se ele age errado, se ele profere uma sentença errada, as pessoas conseguem julgar ele, conseguem dizer, tu tá errado. E esses caras sempre foram loucos para criar uma maneira de criminalizar isso. E eles conseguiram, estão conseguindo através de chavões subjetivos. Então você cria o crime de fake news, eles pegam uma expressão, como eu falei na live da semana passada. Mas uma expressão criada pelo Criada pelo Donald Trump contra a imprensa, contra o jornalismo. Eita, derrubou minha live aí. Assim mesmo. Continua O que início, aqui o início, a estrutura, a minha tá escura lá, tá puxando. Desculpa aí, O pessoal. início é a falta de estrutura mesmo. Quem sabe um dia a gente pega. Aqui é a live da humildade, Aqui é a live da rapaziada. humildade. Que É a live da humildade. É isso É a live aí. da humildade. Tem que colocar um apoio aqui, ó, pra ficar certinho, não sai mais. Voltamos. Pronto, então vai. Tem roupa no varal, que a mulher lavou roupa hoje. Ah, roupa no varal aí! Live da humildade. Os analistas da periferia. Mas é assim mesmo. Então o Gabi tá falando aí do Eles arrumaram do um jeito termo, né? de criminalizar essa atividade que sempre incomodou o poder dominante, que é o de questionar. Então inventaram esse negócio de fake news. Tudo aquilo que não for o jornalista Que ou falou. o político que fale, é fake news. Um juiz a qualquer momento pode dizer é fake news. Tu não é jornalista, tu não é importante, a gente não te considera como nada, o que tu fala não vale. Pode ser a maior verdade do mundo. Se você for um cidadão comum e falar, não vai valer. É isso que esses caras querem implementar no Brasil. E é uma coisa que me deixa muito assustado, porque eu estou sempre falando no meu Facebook, já citei em outras lives, sobre o 1984 do George Orwell. Foi um filme lançado em 1984, lançaram um filme. Esse livro ele era sempre citado para relembrar para as pessoas a importância da liberdade de expressão, a importância da liberdade de ir e vir, a importância que as pessoas tinham que ter em relação à liberdade como um todo. As guerras mundiais, as duas, foram lutadas em nome da liberdade. Os países como Estados Unidos e Inglaterra foram criados buscando a liberdade. Os caras que criaram esses países diziam, não, nós vamos criar um país diferente, porque nesse país onde a gente vive, a coisa mais importante vai ser a liberdade. Porque a gente acredita que sem liberdade o ser humano não conquista mais nada. Todas as outras conquistas dos seres humanos desaparecem sem a liberdade, porque a liberdade é o princípio fundamental para você adquirir conhecimento sobre qualquer coisa. E isso vem sendo plantado há mais de 20 anos. O que acontece? O Gabi está falando de liberdade. Se você parar para ver, nós nunca fomos um povo totalmente livre até então. Porque assim, nós éramos privados de falar, o povo tratava a política como um assunto que não deveria ser tratado. E o que acontece? Né? Exatamente o que acontece. Então esses anos todos abafando tudo que era tipo de problema, a mídia sempre filtrando a informação antes de soltar, tendo como um público cativo que só assistia e não falava. Com o advento das mídias sociais, não tiveram mais o começaram a monopólio da questionar. coisa. Então, o monopólio da informação acabou. Exatamente. E aí o que acontece? O Bolsonaro, se vocês pararem pra ver, o jornalista lá, esqueci o nome dele, do cabelo branquinho lá, que é conservador. Alexandre Garcia? Alexandre Garcia falou. São mais de 100 bilhões que deixaram de ir pra corrupção depois do Bolsonaro. E isso tá incomodando, pessoal. Só que o brasileiro é tão inocente,
um povo tão assim, tão ai, tá bom assim, que deixa se assustar com qualquer coisa, cara. O que me deixa triste é o cara ficar preso dentro de casa e achar que tá seguro, sendo que existem milhares de evidências que tá acontecendo, contaminação dentro de casa. Pessoal, esquece esse assunto. Esquece como é que você vai estar livre dentro da sua casa, sendo que todo mundo já transferiu, já tudo. Então assim, a nossa preocupação é o judiciário brasileiro, em conchavo, com mídias tradicionais, não querem perder o monopólio de tudo. Eu estou interpretando o tempo de hoje a soma de tudo. Soma o que o STF está fazendo, aqui o que estão fazendo com o Trump também, lá, um monte de coisa estão atacando conservadores. O que o Facebook e o Twitter vem fazendo com conservadores há muito tempo. Todo mundo que é do meu Facebook já sabe minha fama de ser bloqueado em Facebook. Já conhece. Já sabe que eu sou bloqueado o tempo inteiro por Facebook. Eu perdi 2 contas do Twitter. Porque xinguei o Felipe Neto, o Lucas Neto. Hoje o Felipe Martins lá, que é um dos principais, nos últimos anos foi um dos principais comentaristas bolsonaristas, perdeu a conta dele no Twitter também. O Felipe Martins, ele é secretário do governo, ele é alguma coisa do governo que eu não estou me lembrando agora, desculpa, eu não estou lembrando que o Felipe Martins é do governo, mas ele é do governo. O Twitter cancela a conta dos caras do governo. Vai lá e não, tu não vai ter mais conta aqui, porque ele é conservador. Discurso de ódio, normalmente eles colocam que a gente está fazendo discurso de ódio. Eles inventam sempre crimes genéricos, crimes que não se especificam. Então, fake news pode ser qualquer coisa que a pessoa quiser. Crime de ódio, discurso de ódio, pode ser qualquer coisa que a pessoa quiser. Eles aprenderam ao longo do tempo a usar essas palavras gatilho, a palavra gatilho, para causar um efeito. Então, por exemplo, você pega a pandemia, que eu misturo tudo no bolo, porque é o mundo que a gente está vivendo. Você pega médicos debatendo, os médicos estão debatendo sobre a quarentena evita ou não evita a disseminação da pandemia. É melhor ter quarentena, é melhor chegar na imunização primeiro. Os médicos discutem isso. Aí os caras vêm e se pega algum médico dando uma declaração contrária à quarentena, aí já está dizendo, ó lá, quer disseminar o vírus, está disseminando o vírus, é genocida, Bolsonaro é genocida, essas coisas. Tipo assim, os caras não se concentram no que especificamente está sendo falado. Eles criam um rótulo em quem está falando. O problema é quem está e falando. Utilizam aquele rótulo que é sempre inócuo e genérico, então todos os crimes que esses caras vêm acusando os conservadores há muitos anos são sempre inócuos e genéricos. São conceitos que podem ter várias interpretações, por isso são inócuos, são vazios, e conceitos genéricos, que eles podem usar a qualquer momento para qualquer um. Então, eu estou muito preocupado com a... Quem é Eric Lawrence? Eu estou muito preocupado... Participar. Não sei quem é. Põe aí. Não sei, mas põe aí. Não sei mesmo, tá no meu Facebook, eu não sei. Participar para assistir, não? Não sei não, acho que é. Se entrar, não tem problema, a gente conversa. Pessoal, vamos participar, vocês têm que participar. Quem entra aí, quem tá assistindo a nossa live aí, ó, quase 30 pessoas agora assistindo na live do Gabi. Não sei se tá... Já tem se tá... Não tá não, né? Já aproveita. Tá quem queria assistir. Não tá bloqueado não. Não, então é isso, eu estou preocupado com o momento que a gente está vivendo, porque assim, foi prometido ao longo da campanha que quando o Bolsonaro ganhasse, iria vir uma ditadura, e a gente desdenhava, a gente brincava, fazia meme, zoava, a gente não sabia que ia vir mesmo a ditadura, e a ditadura está vindo. Só que a ditadura está vindo do outro lado. Vindo do outro lado. Por quê? Exatamente. Pessoal, já cansei no meu Insta, quando eu faço vídeos e posto. Pessoal, nós temos 20 anos para mais, 20 anos mais pesado, assim, querendo dizer, para mais, de um sistema sendo montado, de um sistema corrupto sendo montado. A gente tem um judiciário que foi colocado lá por políticos corruptos, não foi pela vontade do povo. Nós temos um cara que a partir do princípio que ele teve que se desfiliar de um partido político para assumir um cargo no Supremo Tribunal, já está contra a Constituição, já é errado. Todos os militantes têm um vídeo do Disseu, quem não assistiu, assiste o vídeo do José Disseu agora, que conversando ontem. Depois eu posto no meu Facebook. Ele está contando a história nesse vídeo, o José Disseu gravou uma live contando a vida pregressa de todos os juízes do STF, dizendo que todos eram progressistas,
O que me assusta é o... militavam com a gente. Exatamente. O Fux, ele fala, o Fux disse pra mim que ia inocentar todos do mensalão. Do mensalão na Lava Jato. Não, ele fala da Lava Jato, se confunde ao mensalão, porque ele é réu no mensalão. Ah, tá. É do mensalão mesmo. O Fux dizia que ia inocentar a gente do mensalão, a Carmen Lúcia ficava com a gente lá na faculdade. O Zé Disseu conta tudo. Os juízes que estão lá, o Alexandre de Moraes era filiado ao PSDB. Mas todo o resto era petista militante, era gente que vestia boné do MST e ia pra rua. É a mesma coisa você pegar o Marcelo Freixo hoje e colocar ele pra julgar as principais questões do país. Vamos fazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia agora, pra ficar mais claro pra quem tá assistindo. É a mesma coisa que você pegar o Marcola e colocar ele como juiz pra julgar policial que matou bandido. E bandido que matou policial. Exatamente. Ele vai fazer a mesma coisa com o STF. O STF Exatamente. soltou os estupradores, os assaltantes, tudo em nome da pandemia. E tá prendendo quem? Conservador. E aí você para pra pensar, pessoal, agora é um assunto bem pesado, assim, principalmente pra quem é pai e mãe. O que os filhos de vocês estão fazendo na internet, nas redes sociais, e vocês não estão vendo, com relação a isso, estão falando que são antifa, e você, pai e mãe, tá vendo que os antifas estão fazendo lá no comércio dos outros, nos monumentos históricos e tudo mais. O pastor esse dia estava falando, no domingo agora no... Eles estão fazendo casa estátua, né? Nossa. O pastor esses dias estava falando no culto a respeito de... Tem muito jovem da igreja católica, que está falando assim, mas Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Só que aquela parábola que está em Lucas, não me lembro, em Lucas, da ovelha perdida, que o pastor largou 99 ovelhas para buscar uma. Tu sabe a moral dessa história aí? Sabe o que aconteceu? A ovelha é um animalzinho que ele é cego, tanto que a ovelha que quando está num precipício, ela se assustou, ela se joga no precipício. E ela é cego, tem o faro ruim, e onde tem bom pasto é onde ela vai querer ficar. Então o que acontece? Desde pequena, por ela ter uma visão ruim, um faro ruim, ela ouve a voz do pastor e atende o chamado do pastor. Desde pequena. E a ovelha perdida, o que aconteceu? Foi uma das ovelhas que o pastor deu falta, lá no rebanho, na parábola lá de Lucas. E quando o pastor vai atrás dela, ele encontra. E aí chega lá, junto na casa dele, lá e faz uma festa porque ele encontrou a ovelha perdida. Só que acontece, o pastor quando encontra a ovelha perdida, ele quebra as duas patas da ovelha. Por quê? Não entendi. E carrega ela no colo, conversa com ela, ele oferece todo o amor. Pra quê? Pra voltar a confiança da ovelha nele. E ela não se desgarrar mais do rebanho. Ou seja, pai e mãe, amar não é só mimar. Tá falando do vídeo que tu gravou essa semana. Exatamente, eu falei sobre isso, por quê? A molecadinha nem aprendeu a viver ainda e já tá querendo opinar, já tá fazendo seguidor, já tá arrumando um lado. Que eu pego, eu sou professor, tenho duas faculdades, sou professor há 6 anos, minha especialidade é história. O que eu vejo de adolescente de 15, 16 anos mandando eu estudar sobre fascismo, dou palestra sobre fascismo, eu traduzo já há algum tempo, quem me conhece mais próximo sabe que eu traduzo os textos do fascismo, Giovanni Gentili, o Rocco, todos os teóricos aí do fascismo, do nazismo, de todas essas coisas aí. Cara, aí eu começo a conversar com os adolescentes de 16 anos e eles chegam pra mim e falam, você tem que estudar mais. Eu falo, serve esse livro, esse livro, esse livro. Aí eles começam a dizer, ficar citando a autora a esmo, qualquer um faz. Aí eu ainda pergunto, mas você conhecia eles, pelo menos? Pelo menos você sabe quem é eles? Sabe quem você vai estudar eles então depois pra não fazer que nem eu? Eles nem se interessam, cara. Eles não ligam pra isso. É porque tem um professor maconheiro que tá ensinando, né? É estranho. Sei lá, o tempo tá muito louco. Eu sei que eu fui, o MC me chamaram aí pra conversar. Talvez a gente marque no Unicom um dia aí pra fazer uma live só sobre fascismo, só pra eu explicar os teóricos do fascismo, o que significa fascismo de verdade, onde apareceu, quem eram os doutrinários, quem eram os propagandistas, os políticos, só para falar disso. E é engraçado porque eles são exatamente, todos esses caras que eu li nesses anos,
para entender o que é fascismo, eles são exatamente o que o Antifa é. Se eu der um livro do Giovanni Gentili para esses adolescentes, eles vão se identificar na hora. Eles vão olhar o Gentili e falar, pô, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. Os Antifa vão pensar assim. E a gente tem até isso. Os caras que se identificam com uma doutrina, agem igual a doutrina, em nome de combater essa doutrina. É muito louco, é difícil de entender um negócio desse, cara. A gente só consegue entender depois que a gente começa a adentrar, a investigar, né? É muito louco, eu acho muito louco essa molecada que quer salvar o mundo copiando e imitando tudo aquilo que os caras que queriam destruir o mundo fez. Não, eu vou salvar o mundo como? Imitando os caras que criaram as maiores guerras. E tudo isso se inicia com as palavras gatilho. Ah, você vai morrer se você sair pra rua. Isso. Ah, você vai transmitir pros seus avós se você sair pra rua. Se você deixar o Bolsonaro ganhar, ele vai fuzilar gay. Ele vai matar negro. É horrível. Se você deixar, de genocídio, como aquela Madeleine Laxo falou num tweet ridículo, eu fiquei muito revoltado, dizendo que os professores do movimento conservador estão na escola para ensinar aluno a atirar, fazer assassinato em massa. Quando que você viu aquela algum mulher, cara, eu conservador? fiquei com vontade de processar, que ela não me nominou, ela deixou no ar. Mas se ela me nomina, eu teria processado ela com certeza. Aonde que eu vou entrar numa escola e ensinar? Eu nem tenho arma ainda, mas acho certo ter. Onde que eu vou pra escola para ensinar a criança a entrar tirando na escola? Porque eu sou conservador? Eu faço isso? Coisa ridícula, porque ela seria um analfabeto que teria medo de falar de livro comigo? Não posso falar de livro com ele, então eu vou inventar que ele vai matar a criança. Cara, esses caras são desajustados, eu chamo de psicopata. Tem uma pergunta que você pode fazer para um esquerdista, ou faz para uma pessoa que votou no Haddad. É bem interessante. Você chegar pra pessoa e falar assim, você acha que os bandidos votaram em quem? Você vai responder Haddad. Você acha que o estuprador votou em quem? Você acha que o pedófilo votou em quem? Sim. Então assim, é só você fazer essa simples analogia, você vai perguntar, é automático, a pessoa não tem como responder que esses caras que estão presos, que são condenados, que são corruptos, que são ladrões, que são todo tipo de gente ruim, votou no Bolsonaro. Por que uma pessoa de bem acha que votar no cara que não era o Bolsonaro na época, no caso o Haddad, ia ser bom pra ele? Se tudo que é ruim tá votando naquele cara. Não, realmente, O brasileiro ideologia é uma coisa muito forte, muito complicado. Ideologia, tô já 6 anos que eu dou aula e todo mundo que me conhece sabe que eu sempre gostei mais, entre todas as áreas da história, a história das ideias políticas, né? Tem o Vogelin que fez livro com mais de 1000 páginas, eu não li, eu sou honesto, a literatura do Vogelin é muito extensa, eu não li, pesadas. Mas algumas ideias, algumas coisas eu peguei, porque o Vogelin é muita coisa para ler. Mas eu sempre gostei dessa parte de ideologia e uma coisa que me impressionava no pouco que eu li do Vogelin, explicando cada uma da ideologia que atravessou a história, é que é impressionante como o ser humano muda, ele modifica a personalidade, modifica o caráter, ele defende coisa que ele nunca defendeu na vida, ele se mistura com gente que ele nunca se misturaria na gente, tudo por causa de ideologia. E é nisso que esses antifas da vida se baseiam. Ele consegue colocar a ideologia na cabeça da molecada e a partir dali a molecada começa a fazer uma série de coisas que se você analisasse a vida, se for conversar com o pai e com a mãe, ele não faria. Não faria. Mas isso daí tá no primeiro capítulo do livro do Olavo, o que você precisa saber para não ser um idiota. É, exatamente, tá. Exatamente. No primeiro capítulo ele já fala sobre essa facilidade de você dobrar uma criança. Porque assim, a criança quando chega num lugar novo, ela quer se enturmar no grupinho mais legal, no grupinho mais descolado. É aceitação social. Todo adolescente tem esse problema de aceitação social, é normal. O pesadelo do adolescente é ser zoado na escola. Exatamente. Ele acha que a pior coisa que existe no mundo é alguém inventar um apelido na escola. Depois que vira adulto, ele vai entender que isso é uma besteira. Tem coisa muito pior na vida. Exatamente. Mas o adolescente a ideologia joga muito com isso. Eu fico imaginando uma criança dessa na nossa época, galera. Sim, tinha bullying, tinha... Nossa, naquela época a gente era zoado, saía na mão, apanhava, batia. E aí voltava pra casa. E se tivesse apanhado na escola, o pai batia de novo em casa. A geração chegasse chorando, nossa. Então, eu acho assim, esse combate é o principal de todos. Eu estou há anos dizendo, Bolsonaro não vai ganhar nada, conservador não vai ganhar nada, se não começar a travar, primeiro, a guerra cultural.
bater de frente nas premissas dos caras. Então, o conservadorismo tem que expor que os antifascistas de hoje em dia, eles são fascistas mesmo, eles não têm vergonha de... Não é porque eles falam que são antifascistas que eles são fascistas. Não, eles são fascistas, eles se colocaram de antifascistas. Aliás, é uma coisa interessante, hoje eu ouvi, quem é que eu tava vendo? Acho que foi no Terça Livre. Eu acho que foi o Fernando Melo, aquele cara do Isamato. Ele falando assim, pô, a gente tem que tomar cuidado com a democracia, porque a palavra democracia está sendo usada para praticar qualquer violência agora. Se você for matar, você for fazer pedofilia, como os youtubers aí estão fazendo, se você for bater em velhinha na rua, é só você dizer que você está fazendo isso em nome da democracia, que você está absolvido. Você pode estuprar uma criança, que se for pela democracia está tudo bem. Você pode ir matar um inocente, uma velhinha, uma mulher, se você for pela democracia, está tudo bem. E vale a lembrança, o nome da China é República Popular Democrática da China. A maior ditadura do planeta se chama de democracia. Então outra coisa que as pessoas têm que tomar cuidado, geralmente quem fala muito em democracia, fala, é aquilo que o nosso pai falava, quem fala muito pouco faz, né? Exatamente. Ou então o cachorro que late não morre, aqueles ditados. Quem fica falando muito em democracia é porque as despreza, é porque não liga, é porque banaliza ela. Para a pessoa que fala democracia o tempo todo, a palavra democracia é banal. E você utiliza essa palavra como uma marreta, entendeu? Porque você vai batucar aquela palavra tanto na cabeça da pessoa que não está praticando, que quem está em volta, e quem está em volta acha que ela está fazendo. Entendeu? Foi deturpada a palavra democracia, é inventado palavra. A esquerda é campeã em VT. Lembra do que eu falei na live passada da fake news? Fake news o Donald Trump inventou para imprensa profissional. No caso da CNN, o significado de fake news é notícias profissionais falsas. Notícias que a imprensa, o jornalista que tem carteira assinada, trabalha como jornalista, faz. Eles inverteram a lógica. Eles trataram fake news como uma coisa fora do jornalismo, quando ela é dentro do jornalismo. Foi criada para explicar uma coisa dentro. A esquerda sempre foi campeã em fazer isso. Você vê eles invertem o sentido de tudo. E você vê essa maturidade na diferença. Você vê como a maturidade dos povos, a experiência dos povos, das nações, você consegue perceber isso. Por que a palavra fake news a imprensa americana não usa contra. A expressão fake news a imprensa americana não usa lá contra os conservadores? Porque lá tá mais fácil as pessoas assimilar como uma expressão inventada pelo Trump. Aqui é uma questão do Brasil, aí como é a Globo que fala nisso, entendeu? Então as pessoas acham que foi a Globo que inventou a expressão. Não, é uma expressão da Globo, é uma expressão da mídia tradicional. Não é. Fake news é uma expressão conservadora para explicar o crime que o jornalista, porque um jornalista inventar uma coisa que você não é, isso é crime. Porque o jornalista tem a credibilidade, tem Hoje a eles estão dando quase que uma fé pública pro jornalista, né? Eles querem dar uma fé pública, tipo assim, a palavra o jornalista, é uma palavra... O jornalista sempre teve fé pública, por ser jornalista. E quando o jornalista mente, ele fere a ética, ele é cobrado como um político que não cumpre a promessa. Quando o cara se forma jornalista, vira jornalista, ele já está deixando explícito para a sociedade que ele não vai mentir. Então quando ele mente, é um crime. É diferente do cidadão comum, da Dona Maria, do seu José, que pode mentir porque não é jornalista. Pode se equivocar na informação porque não é jornalista. Porque não tem obrigação de pesquisar, né? Porque ele não tem obrigação. Essa diferença é por causa de você ter um público cativo, só te ouvindo, né? Sim, é a mesma coisa que você querer cobrar uma pessoa comum de não ter salvado a vida do cachorrinho. Só quem faz isso é o veterinário, não é a pessoa comum. Então, se o veterinário não salvar o cachorrinho, aí você cobra, aí é crime, aí é negligência. Uma pessoa comum não. Mesma coisa nesse caso, fake news, news em inglês é notícia. Não é só, não tem a ver só com ser novo, é notícia. Então notícia quem dá é jornalista. Pessoa comum não dá notícia, pessoa comum dá opinião, faz falar aqui, ó, para as 11 pessoas que tem na live do Gaia, para as 4 que tem na minha, no Instagram. O que acontece? Tem um monte de mídia alternativa, pessoal. Tem o Jornal da Cidade Online, tem o Folha do Brasil. Fala mais umas mídias alternativas aí. Brasil Paralelo. Sem Medo. Brasil Sem Medo. Tem os Estudos Nacionais. Estudos Nacionais. São mídias, pessoal. São mídia.
Os caras lá são Que os jornalistas caras pesquisam, também. eles são
cara, eu acho que ele morreu ano passado, eu não tenho certeza. Eu acho que ele morreu ano passado. Se o Anthony James Gregor desse uma entrevista na Globo News, os jornalistas iam cair para trás. Porque ele ia falar, o Anthony James Gregor acredita que a nossa sociedade atual é fascista. A democracia liberal, que a gente acha que é liberal, para ele, segundo as doutrinas dos fascistas, é fascista. Aí ele fala uma coisa legal lá, Mussolini, sobre todos o Gentili. Esses caras eram socialistas ferrenhos, esses caras, eles defendiam o Karl Marx abertamente em público, diziam que o Karl Marx era o melhor filósofo. O Mussolini considerava o Karl Marx um dos melhores filósofos de todos os tempos. É totalmente diferente do que hoje você vai assistir um jornalista falar no assunto. Eu, como professor de história, eu fico indignado. Eu falo, cara, esse cara nunca abriu um livro. Assustador. Quando esses caras vão na Jovem Pan, foi um Zé Ruela lá, um moleque que é do Livres, um gordinho, acho que é Mano alguma coisa. Ele foi lá discutir com o Adrilles sobre fascismo. E o Adrilles tudo bem, é conservador, mas ficou os dois conversando e eu falo, porra, que merda, cara, os caras trabalham na Jovem Pan, ganham bem, nenhum dos dois nunca abriu um livro. Nunca abriu um livro de nenhum deles, de quem inventou o fascismo, nunca abriu nenhum. O que eles têm é Google falando sobre o Mussolini ditador já. Eles Normalmente as coisas que estão no Google, as coisas mais importantes que estão no Google ficam depois da terceira página. Tem que cavar, tem que conhecer mesmo. Que nem um dos livros mais legais sobre isso que eu estou dizendo é o Jovem Mussolini do Gregor. Não tem português, tem que traduzir, não tem jeito, ninguém quer traduzir. Então quem tem preguiça esquece. É Young Mussolini o nome do livro do Gregor. Pessoal, a gente... Quem lê aquele livro, como eu já li uma parte, vai dizer assim, o Mussolini era o Boulos, porra. O Mussolini é o Freixo. É os caras todinho. E aí você pega esses caras já tiveram... Esses caras ficam ali dizendo que eles vão combater o fascismo, eles vão acabar com o fascismo. Os caras imitam os fascistas. Eles são a cópia dos caras. E aí é onde entra a parte da maturidade e da personalidade do brasileiro que eu falo. O brasileiro ele se apega muito mais do que alguém está falando exatamente, do que ao real fato. Ou seja, o brasileiro se perde por não saber. Tu pega o PSOL, quando eu li, que eu também li sobre a vida do Gramsci, quem conhece sabe que eu também li sobre Gramsci. Se você pegar uma Isa Pena, um Marcelo Freixo da vida, se tu analisar tudo que esses caras fizeram na política, e tu pegar o Gramsci, que é comunista, o Gramsci comunista novo, e o Mussolini novo, até pela questão do nacionalismo, o pessoal é mais nacionalista, o Gramsci era mais internacionalista. Eu tenho certeza que quem lê esses livros vai ver que os caras parecem mais com o Mussolini novo do que com o Gramsci novo. Parece mais com o Mussolini. A ideia que os caras têm hoje, tu pega um esquerdista hoje médio, é os caras que eu fico discutindo no Facebook lá pra brincar, pra zoar, esses caras, eu vejo as ideias dele idênticas aos dos fascistas novos. Nem aos comunistas. Os comunistas mudaram muito. Os comunistas odiavam o progressismo naquela época. O comunista não queria saber dessas questões homossexuais, o comunista nunca falava em liberdade. Socialismo e liberdade para um comunista antigo, ele ia rir na cara, ia falar, que liberdade, meu filho? Os comunistas não se liberdade só traz depravação, como os stalinistas diziam. Porém, liberdade traz só depravação, mas emburrece o povo. É onde entra a inteligência de arrebatamento do comunista. O comunista ele mata o LGBT, ele mata viado, ele mata mulher trans, ele mata isso tudo. Só que esses caras no Brasil defendem esses caras. Por quê? Porque são uma massa de manobra facilmente manipulável. Simples assim. As minorias elas são fáceis de manipular. Por quê? Você fala o que ela quer ouvir e fala que vai fazer o que ela quer que aconteça. Só que quando você está lá, você faz totalmente ao contrário. Por quê? Porque eles estão com a cabeça descansada, porque é você que está lá. Pô, eu tava pensando nisso, cara. É uma coisa que vem sendo falado muito. Lá fala isso, mas outros caras da direita Marx também falam isso. É incrível o que acontece hoje, dá uma máxima do Aristóteles, né?